Shalom, eu sou o pastor Montefusco, você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Ao término desse vídeo, se você gostou da mensagem, coloque o seu like, tá ok? Vamos agora para a nossa vinheta. Chegamos agora em Sardes e veremos o que Deus tem para nós nessa carta. Vamos considerar Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Versículo 1 diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. 7 Espíritos aqui fala da perfeição de Jesus Cristo, ou seja, Jesus está dizendo que nada passa despercebido diante dele. Veja que é dito que a igreja tinha adquirido um bom nome diante da sociedade. A fama dela era notável. Ela desfrutava de grande reputação perante os homens, mas aos olhos de Deus a igreja estava morta. Como será que Deus está nos vendo nesse momento, hein? Versículo 2. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Espiritualmente, os discípulos e igrejas caem por falta de vigilância. O problema dessa igreja não era a falta de obras. Pelo que notamos, essa igreja estava trabalhando duro, porque para ter a reputação de ser uma igreja viva, precisava estar nativa. O problema, então, foi a falta de integridade das obras. Eles estavam fazendo certo de forma errada. Precisamos fazer a obra de Deus pelos motivos corretos, pois Deus vê os nossos corações. Versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. O arrependimento é o único meio de nos livrarmos do castigo divino. Se não nos arrependermos, os juízos de Deus nos alcançarão quando menos esperarmos. Versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois eles são dignos. No meio de uma igreja quase morta, Jesus encontrou algumas pessoas fiéis. Tem muita gente jogando a culpa da sua falta de compromisso nos outros. Porém, aprendemos aqui que podemos viver de forma diferenciada mesmo dentro de uma igreja problemática. Quando andamos em pureza, Jesus sente prazer em andar ao nosso lado. Versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Este versículo está falando daquele que perseverou, daquele que não brincou com o pecado, que ouviu a repreensão de Deus, que chorou pelos seus pecados e que procurou se consertar diante de Deus. Alguém já disse que o mais importante em uma jornada não é começar bem, mas terminar bem. Se estamos ouvindo essa mensagem é porque ainda há tempo de nos ajustarmos e servirmos a Deus de todo o nosso coração, de maneira que Ele se alegre com o nosso serviço. A promessa aqui foca na vitória eterna, no privilégio de se ter o nome escrito no livro da vida e de poder estar para sempre com o Pai na presença de todos os seus anjos que permaneceram fiéis a Ele lá no passado. Não há nessa terra nenhuma conquista que possa ser comparada com essa glória que está por vir. Versículo 6, como sempre, ele termina a exortação às igrejas dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Shalom, nos veremos em breve.